Jogos point and click são um gênero de videogames que já existem há muito tempo. Só que com a evolução dos jogos, esse gênero começou a ter uma certa dificuldade na hora de chamar a atenção de jogadores novos. Muito por conta de como os jogos são hoje em dia, onde eles são mais rápidos, frenéticos e com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Diferentemente de jogos point and click, onde toda dificuldade não vai partir da sua habilidade na gameplay ou de como seus reflexos são bons para evitar um ataque, por exemplo. Mas sim algo muito mais em como você sabe usar a sua lógica e ligar os pontos para conseguir passar. Um ótimo jogo, não é point and click, mas usa dessa ferramenta, é Outer Wilds, onde não existe um desafio que você passe que não seja usando o seu conhecimento. Tudo que você tem que fazer é entender como aquele mundo funciona para passar. Em contrapartida, um Souls-like, por exemplo, existe do jogador muito mais habilidade na gameplay do que um point and click, onde você tem que aprender os padrões de ataque, você tem que saber quando desviar, saber quando bater. Isso é muito mais um conhecimento que não depende tanto da lógica, mas sim de você estar jogando para acostumar. E muito tempo atrás eu também achava que jogos assim, meio chatos e talvez entediantes, só que em meio a essa grande diversidade de jogos point and click que existe, teve um jogo em específico que fez minha perspectiva sobre esse tipo de videogame virar de cabeça para baixo e eu passar a adorar esse tipo de jogo. E meus amigos, esse é Machinarium é um jogo point and click de puzzle ambiental desenvolvido pela Amanita Design, um estúdio indie que já desenvolveu diversos jogos, dentre eles alguns bem conhecidos como Samorost, Pilgrim, Creeks e diversos outros. Machinarium tem uma vibe simples, mas tem uma identidade visual tão única e absurda que te deixa, encantado no momento em que você clica para jogar. Assim como os outros jogos da Manita, aqui o gráfico ele é hand-drawn, desenhado à mão. E um detalhe muito interessante é que um dos artistas principais de Machinarium fez uma decisão que é crucial para a estética do jogo, deixando ele definitivamente bem mais único. O artista Adolf Lachmann, ele é destro, só que no momento em que ele fez as concepts de Machinarium, ele fez todas elas usando a sua mão esquerda, porque de acordo com ele, essa escolha foi feita com o intuito de fazerem as coisas parecerem menos simétricas. Essa é uma decisão criativa interessantíssima e pode parecer algo meio bobo de início, mas essa ideia combina demais com a vibe do jogo. Um fun fact aqui, o robozinho que você controla durante o jogo se chama Joseph, e ele faz referência ao artista tcheco Josef Čapek, que basicamente foi o inventor da palavra robô. A história aqui em Machinarium ela é muito mais contextual do que algo principal no jogo. O que realmente brilha mesmo é definitivamente a direção de arte e o game design absurdo. Um pouco mais pro design de narrativa, uma escolha que fizeram que, é simplesmente absurdo e bem legal até, é que aqui as linhas de diálogos não são faladas, não tem um texto te falando sempre o jogador palavras e frases. Todas as linhas de diálogos de Machinarium é balões de falas com desenhos, apenas isso, mostrando os pensamentos dos personagens. E é tão bem feitinho que você consegue entender exatamente o que está sendo dito e sem ter a palavra ou voz de alguém. É só um desenho e você consegue captar a ideia só com isso. Mas em meio a tudo isso, mesmo essa estética absurda e brilhante, o game design impecável, tem uma coisinha que me encanta. A dualidade em Machinarium entre humano e máquina é algo que está presente em todo o jogo, desde o momento em que você aperta para começar um novo save, até o momento em que os créditos da história estão subindo, sendo tanto parte da narrativa quanto da gameplay também. Geralmente, jogos nesse estilo favorecem uma resolução mais metódica e repetitiva, algo que se assemelha a um robô.
Machinarium basicamente faz uso disso para implementar na narrativa e usar disso como uma justificativa para gameplay, o que transforma esse ponto negativo em algo extremamente positivo. Assim como o Joseph, um robô, o uso da lógica e brute force aqui faz parte da experiência do jogo e complementa para deixar mais imersivo. Assim o jogador consegue se sentir mais na pele do protagonista. Assim como um robô vai escanear cada centímetro para tentar achar uma solução, você aqui como jogador tende a fazer a mesma coisa. Normalmente em jogos de puzzle existe uma coisa chamada brute force, que é exatamente isso, você ir por tentativa e erro, tentar todas as coisas possíveis para no fim você achar a solução certa. Na maioria das vezes isso não é nem um pouco recompensador e interessante, porque, pelo menos pra mim, se você joga um jogo de puzzle, ou mistério, investigação, a graça toda do jogo é você entender a lógica e conseguir resolver aquilo com o que você entendeu do que o jogo te passou. E você ficar tentando várias coisas até o final dar certo é um bagulho meio que te deixa... eu, pelo menos, prefiro ficar mais tempo num puzzle e pra depois entender a lógica do que resolver ele chutando e não entender. E o game designer Jacob Dvorsky faz uso da narrativa e ambientação, estética de Machinarium para resolver esse grande problema. Aqui, o brute force é visto talvez como uma forma de se conectar com o personagem. A experimentação é parte do processo de imersão, o que reflete o modo como o robô, o protagonista, no caso, lida com os diversos desafios, explorando diferentes combinações e abordagens. Assim, o jogador consegue realmente se sentir como um robô, tornando assim o brute force não um obstáculo, mas sim uma parte do processo de exploração, o que definitivamente enriquece em toda a imersão conforme você vai jogando. E em vez de ser uma prática frustrante, isso se torna um aspecto de RP, role-playing, que permite que os jogadores experimentem todas essas resoluções de problemas de uma maneira que está alinhada com a mecânica e estética do jogo, ajudando a criar um equilíbrio onde normalmente não é necessário o brute force. O que é a melhor escolha de game design que você pode fazer é conseguir fazer o puzzle que não é necessário você ficar testando várias opções e chutando no escuro. Mas quando você faz isso, você ainda não sente aquela sensação de frustração, você ainda sente que está agindo de acordo com o que foi planejado para o jogo. Aqui, a identidade híbrida do jogador é como uma amálgama entre características de um humano e uma máquina, o que por sua vez também reflete na identidade visual do jogo. Lembra que anteriormente eu disse, o artista que fez os cenários utilizou a mão não dominante para criar os ambientes? É basicamente isso que eu queria dizer. As linhas ásperas feitas por não estar acostumado a usar a mão esquerda ou visuais assimétricos contribuíram extremamente para a sensação de algo muito mais humano e menos metódico e robotizado, sabe? Os habitantes da cidade, por sua vez, mesmo que todos sejam feitos de metais e circuitos, ainda possuem personalidades extremamente humanas e expressivas, que transmitem muitos desejos e os sentimentos, as necessidades que cada um tem. E esses desejos, inclusive, são bem humanizados. Por exemplo, tem um robozinho músico que fica muito triste porque os vilões do jogo literalmente pegaram o instrumento e vazaram. E ele chega te pedindo para você conseguir outro. Ou, por exemplo, os robôs da praça. Cada um tem uma religião que ele segue, mostrando assim que cada robô acredita em algo, cria em algo completamente diferente do outro. Machinarium faz você submergir a sua humanidade, demandando que você seja muito mais racional e mais metódico. Pelo menos para que você seja capaz de resolver os puzzles. Mas ele não te faz uma máquina por completo. Ele faz você ter interações humanas com aqueles em sua volta. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar e que tenha feito sentido pra vocês. Machinarium é um jogo muito especial pra mim, então eu espero que vocês consigam ver ele da mesma forma que eu vejo, ou pelo menos um pouco parecido. Tudo que eu disse pode não ser realmente o que os devs queriam passar, mas, sei lá, foi o jeito que eu observei jogando essa segunda vez.
E, sei lá, acho que faz sentido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima.